Boa noite, igreja linda e abençoada. É muita gente para pouco barulho. Não, eu vou dar mais uma chance para vocês, tá bom? Boa noite, igreja linda e abençoada. Agora eu vi um povo lindo e abençoado. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos vossos corações. Por gentileza, tome o seu assento, fique à vontade. Queridos, a série é Antes do Fim, e nós hoje estamos chegando ao fim da série. Só 2 pessoas, chegamos ao fim da série. Eu não sei em que momento que você começou a viver essa experiência, ou quem sabe você está desde o início ouvindo essa palavra, muitas palavras proféticas sendo liberadas desse altar, para que você possa transicionar a sua vida através da compreensão, do entendimento da palavra do nosso Deus. Quando nós estabelecemos e trouxemos essa proposta, é porque nós entendíamos que o ano ainda não havia terminado, e que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer coisas ainda este ano. E mais do que isso, nós também fizemos um paralelo, não apenas com o fim do ano, mas com o curso da nossa vida. Porque da mesma maneira em que algumas pessoas, elas se perdem dentro de um processo, porque já entregam, sabe, os pontos, já não deu para fazer até ontem, só falta agora alguns dias, então não vai acontecer mais. Da mesma maneira em que as pessoas fazem isso quando vai terminando um mês, quando vai terminando um ano, quando vai terminando uma semana. Às vezes a pessoa inicia a semana num gás. Não, segunda-feira eu vou fazer, e terça-feira, aí chega na quarta-feira, não aconteceu nada. E aí ela não avança para a quinta. A semana que vem eu começo de novo. Gente, já são 28, já são 29, quase 30. Não deu para fazer esse mês. O mês que vem vai ser diferente. E isso vira um ciclo vicioso. As pessoas, elas se acostumam com isso. Isso é algo que é muito humano. É muito humano isso. E não saber fazer a gestão desses processos, não ter, sabe, foco, não nos mantermos firmes no que Deus tem para nós, pode acarretar em problemas gravíssimos. E aí quando nós começamos a observar tudo aquilo que Deus tem feito, através das nossas vidas e da experiência que nós vivemos aqui, nós tivemos 5 abordagens, e essa é a última abordagem, antes do fim. Antes do fim, nós cremos que Deus, Ele recuperou a nossa visão. Se você não esteve na primeira ministração, você pode acessar o nosso canal no YouTube, eu acredito que ela está disponível para você. Nós entendemos que antes do fim, nós recebemos de Deus tudo o que nós precisamos. E podemos obter clareza acerca da palavra sobre o que isso quer dizer na prática. Antes do fim, os nossos relacionamentos precisam se tornar saudáveis. Aprendemos aqui sobre a responsabilidade que nós temos enquanto nós fazemos as escolhas de quem vai andar conosco ou com quem nós vamos andar nessa trajetória. Quem está com a gente nesse projeto. E entenda, projetos pequenos, poucas pessoas ou uma pessoa resolve. Projetos grandes, projetos maiores envolvem pessoas com mentalidade. Sabe, pessoas com expressão, pessoas de visão. Entendemos também que para que essas coisas aconteçam, o Senhor, Ele deseja estar conosco. E talvez você tenha tentado fazer tantas coisas da força do seu braço, tentado da sua maneira, e em momento algum você falou, quer saber de uma coisa? Eu quero que o Senhor esteja comigo. Esta foi uma mensagem que também nos edificou. Entendemos sobre a provisão de Deus, porque quando o Senhor está conosco, nós conseguimos ver a provisão dEle e nós prosperamos. E hoje nós vamos falar sobre avançarmos rumo a um destino profético. E nós escolhemos de maneira intencional essa arte, para que você possa entender que, na grande maioria das vezes, as pessoas se encontram nessa posição, e elas não fazem as escolhas certas. Elas não conseguem compreender qual é a relevância de uma porta.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo bem assim na sua primeira carta à igreja de Coríntios, lá no capítulo 16 e no versículo 19, ele vai falar bem assim: pois uma grande porta, uma porta grande e eficaz se abriu para mim. Uma grande porta, uma porta grande e eficaz, ela se abriu para mim. E há muitos adversários. Junto com essa porta que se abre para mim, eu tenho consciência da existência e da realidade dos inúmeros adversários pelos quais eu preciso aprender a lidar com eles. Paulo explica aqui uma razão. Ele está escrevendo à igreja de Corinto dizendo assim: olha, eu preciso ficar em Éfeso até o Pentecostes. Tem um tempo determinado, eu gostaria de ir agora, mas abriu uma grande porta eficaz, uma grande oportunidade. Existem muitos adversários, e mesmo que eu queira, mesmo que eu deseja ir agora, em detrimento dessa porta aberta, eu preciso permanecer onde eu estou. Nós observamos que essa porta grande e eficaz que se abriu para ele é uma metáfora de uma porta comum, e nós vamos ver essas metáforas tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. E muitas vezes essa palavra porta é traduzida como portão, como portal. E o que nós precisamos entender, observa em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, João viu uma porta, e essa porta estava aberta no céu, no momento em que ele foi levado por ela para ter uma visão do futuro. As revelações de Apocalipse, palavras proféticas acerca do fim, algumas dessas coisas já estamos vivendo, outras ainda acontecerão. Jesus em João 10, ele vai falar que ele é a porta, e que nós precisamos passar por ele. Quem não passa por Jesus, a ovelha passa pela porta. Nós vamos além disso observar que Jesus também vai falar em Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 8, da seguinte maneira: eu conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. No versículo 20, ele vai dizer que ele está batendo em uma porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós observamos que da mesma maneira em que o nosso Deus tem colocado portas diante de nós, com algumas simbologias e com alguns objetivos que têm um fim específico, ele também vai dizer que nós podemos fechar ou abrir portas da nossa vida para relacionamentos, para oportunidades, que nós também temos a gestão dessas portas, que nós também precisamos ter essa compreensão. Quando nós observamos isso e os inúmeros exemplos que nós temos na palavra, em Atos no capítulo 14, no versículo 27, o texto vai dizer assim: chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. O que eu quero que você entenda, eu estou usando vários exemplos de porta, porque antes do fim, nós temos que avançar, nós vamos fazer a escolha, nós vamos tomar a decisão, se nós avançamos rumo ao nosso destino profético, ou se nós permanecemos diante da porta das oportunidades que Deus tem para nós, pregarmos o Evangelho, construirmos relacionamentos com Ele, construirmos relacionamentos com pessoas, ou se nós vamos ficar paralisados, indecisos,
sem saber para onde vamos. E aí nós vamos olhar que o apóstolo Paulo também escreve à igreja de Corinto na sua segunda carta, no capítulo 2 e no versículo 12, ele vai falar assim: além disso, quando cheguei a Trode, para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta me foi aberta pelo Senhor. Ele também vai dizer em Colossenses capítulo 4, no versículo 3, entretanto, orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, para falar o mistério de Cristo, pelo qual também estou acorrentado, preso, totalmente dominado por ele. Ele também vai usar a palavra porta em outros aspectos para que nós possamos ter uma compreensão. Agora, pastor, do que se trata uma porta? Deixa eu trazer isso numa figura mais prática, para que você possa ter uma compreensão. Quando você chega em um estabelecimento, em uma casa, em um cômodo, o que é maior? A casa ou a porta? Você passa a casa pela porta, mas você precisa da porta para ter acesso à casa. Quando você vai entrar aqui na igreja, nesse prédio, você tem ali uma pequena porta. Entenda que, da mesma forma em que uma porta pequena, ela vai te dar um acesso a uma área maior. Nas nossas vidas, o nosso Deus tem projetos, nós temos que avançar rumo a esse destino profético que Deus tem para nós, mas o acesso a Ele é por meio de uma pequena porta, por meio de uma porta que, ainda que pareça estreita, você só vai ter acesso às grandezas de Deus, ou essa área que Ele tem preparado para a sua vida, se você ousar viver essas realidades que nós estamos falando aqui. Se você entender essas fases, não adianta você chegar aqui agora, preste muita atenção, nós estruturamos todos os sermões que foram ministrados aqui, a ideia de cada sermão que foi aplicado, foi para que você pudesse entender que, olha, a sua visão espiritual precisa estar aberta. Você não vai conseguir ver o profético, se você não consegue enxergar o que está de maneira clara na palavra de Deus. Como que você vai crer em algo que é profético, em algo que é espiritual, se os seus olhos estão fechados? Como que você vai conseguir encontrar, receber e perceber que Deus quer curar as áreas da sua vida? Se você não tem essa sensibilidade espiritual para ter a compreensão, Deus pode me curar, Deus pode me restaurar. Como que você vai conseguir avançar se você não tiver relacionamentos saudáveis, tal como eu usei um exemplo aqui? Pedro, ele teve um momento terapêutico, onde ele se abriu com alguém, e alguém ouviu e orientou ele: não fique só, fica no meio dos discípulos, fica conosco, Pedro. Eu fico imaginando Pedro falando: mas eu neguei Jesus, e agora? Rapaz, você negou Jesus, mas daqui a 3 dias ele vai ressuscitar, você vai lá e fala com ele, fala: Senhor, o Senhor estava certo, o Senhor me conhece mesmo, o Senhor falou que eu ia te negar, eu neguei o Senhor, Jesus vai te perdoar, ou ele vai no mínimo te orientar. Isso acontece quando você está com relacionamentos saudáveis, e relacionamentos saudáveis te impulsionam a ter um contato com Deus, te aproxima de Deus. As pessoas do seu relacionamento estão te aproximando mais de Deus ou estão te afastando? Quantas pessoas estão se perdendo, não conseguem e talvez não vão avançar nesse ano profético, nessa provisão de Deus, porque estão envolvidas com as coisas desse mundo? A porta está aberta, o acesso está liberado, mas as pessoas, elas não avançam, porque o que nós falamos, o que Jesus fala com Nicodemos em João 3, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você tem conhecimento da letra, você tem envolvimento com as profecias, elas falam acerca dessas coisas, mas se você não nascer de novo, você não vai discernir, porque isso é espiritual. Quantos de nós estamos tratando de situações da nossa vida, em uma atmosfera que deveríamos ter sensibilidade espiritual, e nós não conseguimos avançar? Existe um novo de Deus, existe uma palavra profética da parte de Deus, para a igreja, para você, para mim, para todo aquele que nele crê.
Mas as pessoas preferem permanecer naquilo que se vê, naquilo que os seus olhos veem, naquilo que é possível de apalpar, no que é tangível. Elas se esquecem de que nós precisamos, que a fé vem pelo ouvir da palavra, e que nós precisamos trazer a existência das coisas, porque cremos. Entenda, existe uma provisão, tudo que nós falamos aqui da parte de Deus para a sua vida, e Ele tem plano para que isso aconteça. Mas não adianta você ficar diante de uma porta e não saber qual é a escolha que você faz. Deus tem uma porta aberta com uma grande oportunidade para você, mas tem muitos desafios, tem muitas coisas que vão se levantar contra, e você precisa tomar a decisão de passar pela porta que Deus abriu para você. Renunciar àquelas portas que não vão te levar ao seu destino profético. Quando nós começamos a olhar essas questões, quando nós começamos a perceber, ainda que seja uma pequena fenda, é por meio dela que você vai ter acesso ao projeto que está do outro lado. É por meio dela. Esse é um simbolismo muito elegante, uma porta aberta. Quantos de nós falamos, Deus vai abrir a porta, irmão? Parece até um jargão nosso, né? Mas por que a gente fala isso? É porque a Bíblia faz menção a essas coisas. Entenda, você pode ter muitos caminhos, você pode entrar em vários ambientes, e você é livre para escolher isso. Mas quando você está diante das portas que estão na sua vida, e você consegue observar e falar, esta não é uma porta que Deus abriu para mim, esta porta não vai me levar, essa porta me leva à perdição, essa porta não me traz o futuro que Deus planejou. Esta é a porta que Deus tem para mim. A Bíblia fala que a porta da promessa e da provisão de Deus para a nossa vida, ela é pequena e ela é estreita. Não é aquele umbral que você olha assim e fala, meu Deus, que porta linda, brilhante, formosa, reluzente, gigante, dá para carregar tudo, dá para levar minha casa, meu carro, minha empresa, meus projetos. A porta que Deus tem preparada para aqueles que creem nele é suficiente para que você possa deixar para trás as coisas que são insignificantes e tenha acesso ao que é eterno, espiritual, e que é duradouro, e que não perece, e que tem a ver com o motivo pelo qual Ele te fez. Quantas pessoas estão escolhendo as portas erradas? O apóstolo Paulo, ele é muito claro. 1 Coríntios 16, 9, pois uma grande e eficaz porta se abriu para mim, e há muitos adversários. Nas suas viagens, todas elas, ele sempre teve desafio constante. Sempre. Todas as vezes que ele se colocava à disposição de proclamar o Evangelho, de fazer uma viagem, de plantar uma igreja, ele sempre teve desafios, adversários, pessoas que tentaram paralisá-lo, assim como enquanto ele era cego espiritualmente, ele tentava parar os cristãos. Essa é uma realidade que nós podemos perceber. Mas qual é uma das maiores virtudes? É que o apóstolo Paulo, ele foi inflexível acerca do propósito que Deus tinha para a vida dele, e ele permanecia, ele avançava, ele continuava, levando a luz, levando a palavra, levando a salvação. Ele sabia que essa era uma missão e um propósito que havia sido confiado a ele. Queridos, como vamos entrar no propósito de Deus em uma realidade profética, se nós não entendemos que somos os ceifeiros da última hora? Se nós não entendemos a linguagem profética de Deus, de um destino profético, de uma grande colheita, de uma ceifa que vai ser feita, que a seara está pronta, que os trabalhadores são poucos, e ao invés de nós falarmos, Senhor, já que os trabalhadores são poucos, eu vou fazer parte, eu vou assumir essa empreitada, eu vou entrar nesse projeto. Quantos de nós estamos ocupados com os nossos afazeres nesse mundo, com as coisas que vão atender mais às nossas demandas e às nossas necessidades, e estamos nos afastando
do que Deus tem colocado diante de nós, por fazermos escolhas erradas. E quando nós começamos a olhar sobre essa ideia de passarmos pelas portas, rumo ao nosso destino, todos nós precisamos ter clareza de que existe um propósito estabelecido por Deus para cada um de nós. Quando nós olhamos isso, nós começamos a entender que existem alguns detalhes que são importantes. E aí nós temos que saber qual é o nosso papel, em detrimento do que Deus fala para nós. Qual é a parte que compete, que confere ao nosso Deus quando Ele planejou tudo isso? Como é maravilhoso você ouvir palavra como nós ouvimos com frequência aqui. Ei, escuta, essa prova que você está passando por ela, persevere, porque ela não é maior do que você pode suportar. E quando você chegar no seu limite, não é quando você disser que não aguenta mais. Porque o nosso velho e mau hábito é dizer, eu não aguento mais. Gente, eu não estou suportando mais isso. Escuta, quando você não aguentar mais, quando você não suportar mais, Deus vai dar o escape. Só que antes da gente chegar no limite proposto, a gente desiste. Você está sendo aperfeiçoado, aperfeiçoada. Deus tem planos para a sua vida, propósito estabelecido para você viver e sabe, tomar posse. Qual é o lado de Deus? Qual é a parte que compete a Ele? Quando a gente fala, eu vou avançar rumo ao meu destino profético. Meu Deus, existe um destino profético, existe uma determinação, um plano de Deus que eu preciso contemplar nessa dimensão espiritual. Eu vou avançar. Qual é a parte, qual é o lado de Deus nessa história? Deus tem um propósito para cada um de nós que somos seus filhos. Cada um de nós. Quando nós entendemos que somos filhos de Deus, nós temos clareza disso. Nada pode mudar este propósito enquanto permanecemos dentro da sua vontade. Deus tem um propósito para cada um de nós, que entendemos que somos os seus filhos, aí nós passamos a crer nesse propósito. Não quer dizer que Deus não tenha um propósito para quem não é filho de Deus. Escuta, todos nós fomos criados por Deus por um propósito, quer você acredite, quer você não acredite nisso. Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, isso fica mais evidente, porque agora nós não só sabemos que Deus tem um propósito e um plano para nós, mas nós cremos e desejamos viver isso. E absolutamente nada pode mudar este plano enquanto permanecemos na sua vontade. Se você permanecer na vontade dele, ele vai cumprir o que ele planejou para a sua vida. Não tenha dúvida disso. E aí eu costumo pensar o seguinte: o filme da sua vida, ele já foi escrito. Para você avançar rumo ao seu futuro, dentro desse propósito profético de Deus, você precisa crer o seguinte: Deus já escreveu o filme da minha vida. E eu quero te dizer uma coisa: o filme que Deus escreveu para a sua vida, o filme que Deus escreveu para a minha vida, escuta aqui, é um filme com o propósito de ser um campeão de bilheteria. Às vezes você vai ao cinema, querido, e aí você sai de casa e você vai para o cinema com uma expectativa. Eu não sei qual é o gênero, qual é o estilo, qual é o tipo de filme que você gosta, mas você sai de casa para ir ao cinema, você vai com alguma expectativa. Entenda, antes do filme passar na tela, antes dos atores começarem a encenar, antes da produção milionária que ocorre para que aquele filme chegue ali bem preparado, antes de tudo isso, ele foi escrito. E ele vai ser construído a partir do script, a partir do roteiro. E aí Deus, ele escreveu uma história linda, um filme para a sua vida com um propósito, e esse filme vai ser um campeão de bilheteria. Mas você precisa entender isso. Quantas pessoas são simples coadjuvantes na história da sua vida, porque não compreendem
que na sua vida você deve assumir o papel de ator principal, não se sabotar, não se perder no processo, não deixar que os outros transformem você num vilão, quando Deus criou você para ser o mocinho, não permitir que as circunstâncias da vida transformem você num fracassado, se a história que Deus escreveu para você é de um campeão. Não aceitar as circunstâncias e a lona se tornar um derrotado, uma pessoa sem esperança, sem fé, um falido, um fracassado, nos relacionamentos com Deus, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos com pessoas, alguém que não rompe, que não avança, que não conquista. Por quê? Porque alguém está ditando a história da sua vida de maneira contrária à que Deus escreveu. Deus escreveu a sua história para você prosperar, para você vencer, para você acessar isso de maneira profética. Porque tem uma palavra liberada na direção da sua vida. Um destino profético é aquilo que Deus libera, é aquilo que Ele fala a seu respeito, e você crê, e você traz à existência. Existe um destino profético da parte de Deus para a sua vida. Você tem que crer nisso. Se você crê nisso, você vai acessar essas áreas. Quando eu creio nisso, eu acesso essas áreas. Preste atenção. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes de você nascer, eu te separei. Eu te designei como profeta para as nações. Olha a nossa mente humana e pequena. Deus vai dizer para Jeremias: ei, Jeremias, vem cá. Os seus temores, as suas dúvidas, as suas incertezas. Escuta o que eu vou te dizer. Confie nessa palavra que eu vou dizer para você agora. Antes de te formar lá no ventre, eu escrevi um propósito para a sua história. E aí olha só, antes de você nascer, Jeremias, antes de formar eu te conheci e escrevi essa história. Antes de você nascer, eu te separei para ser um profeta para as nações. Você sabe o que Jeremias não conseguiu contemplar? A grandeza desse filme que foi escrito. Quantos mil anos já se passaram, e Jeremias continua sendo profeta no mundo inteiro, nas nações, por causa dessa palavra. Olha como que a nossa mente é pequena, limitada. Talvez você não consegue crer nisso, talvez você não consegue entender isso. Jeremias, se Jeremias tivesse tido essa visão do século 21, que eu estaria hoje aqui nessa noite falando com você acerca do que Deus havia profetizado, o destino profético que Deus tinha para ele. Ele diria: meu Deus, é grande demais. Mas foi suficiente para que ele pudesse abrir a boca e dizer para o povo escolhido de Deus, porque o destino profético dele era profetizar para as nações. E a menor nação, e que vai se tornar, porque é uma nação escolhida de Deus, e que ao longo dos anos, dos séculos, ela vem permanecendo, porque é um povo escolhido de Deus, ouviu esta palavra, saindo da boca de Jeremias, vindo da parte do Senhor: porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, assim diz o Senhor. Era Jeremias agora cumprindo um legado, cumprindo o seu destino profético. Israel, Betel em Barcelona,
Filho, filha, você que está ouvindo essa palavra, Jeremias está ecoando o seu destino profético. Assim diz o Senhor: eu é que sei os planos que tenho para cada um de vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Deus está dizendo: eu criei vocês e eu tenho um plano. Nesse plano vocês prosperam. Nesse plano não tem dolo, porque eu faço vocês prosperar. Ainda que seja momentâneo, ainda que seja passageiro, ainda que você fala: mas pastor, e essas batalhas, essas perdas, essas lutas que eu estou tendo? Ei, isso é circunstancial, não chegou o fim, ainda não é o fim. Antes do fim, Deus te prepara para algo maior. Eu é que sei os planos que tenho para cada um de vocês, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esperança e um futuro. Sabe por quê? Em dada circunstância da nossa vida, a gente fica preso no presente por coisas que aconteceram no passado, e isso nos impede de avançarmos para um futuro brilhante, porque perdemos a nossa esperança. E Jeremias, esse profeta escolhido, no ventre, antes de nascer, entendeu e avançou para o seu futuro profético. E nesse futuro profético ele traz essa palavra para a sua vida. Agora eu e você, se nós não entendermos isso, não adianta o Senhor colocar uma porta, 2, 3, 4. Quantas portas você acha que Deus já colocou diante de você? De mim? Quantas escolhas erradas nós fizemos, quantas portas, nós não entramos nelas de maneira equivocada, não, nós entramos nelas conscientes de que aquele não era o caminho, mas a gente escolheu ele. Tivemos acessos a outras coisas da nossa vida. Quantos de nós vão ter acesso a áreas de decepção, de frustração, de perdas, de angústia, de dor? Por quê? Porque escolheu entrar pela porta errada, porque Deus tinha um destino profético para você, e você, ao invés de acreditar nele, fala: é aqui que eu tenho que andar, porque Deus está me restaurando, Deus está me restabelecendo, Deus está me levantando de novo, Deus vai me levar para o lugar onde Ele planejou. Não, eu vou entrar por uma outra porta. Você acha que no tempo presente, você acha que na realidade em que nós estamos vivenciando hoje, não existem muitas pessoas escolhendo as portas erradas? Não existem muitas pessoas vivendo fora sabe, desse futuro, desse destino profético, abrindo mão de coisas com as quais Deus planejou para eles? O que Deus estava dizendo para Jeremias era: Jeremias, fica tranquilo, eu já escrevi o filme da sua vida, e olha, ele vai ser campeão de bilheteria. Até hoje nós estamos falando desse filme, até hoje nós estamos falando dessa realidade. E quando nós começamos a pegar o enredo, a trama, tudo que Jeremias venceu, tudo que ele passou, a gente fala: rapaz, se não fosse Deus, esse negócio não seria tão lindo. Quantas coisas na nossa vida que já aconteceram tão brilhantes, e que tem a mão de Deus e que a gente não reconhece. E quantas coisas na nossa vida já aconteceram de trágicas, porque nós tiramos a mão dele do centro, ou decidimos fazer da nossa forma. Por quê? Porque nós perdemos a visão do profético. Escuta, Deus ainda fala conosco, por meio da sua palavra. Deus ainda nos traz visões, sonhos. Deus ainda nos visita, no secreto. O Espírito Santo, Ele habita no nosso meio. Ele está presente, nos transformando. Ele está nos renovando. Os dons de Deus estão disponíveis. A igreja, a proposta que Deus tem para a igreja, a visão. Quando Jesus lá atrás disse: Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. A igreja do Senhor não pode ser vencida por nada nesse mundo, porque o maior poder que existe no universo foi disponibilizado para aqueles que creem.
o Espírito Santo de Deus está entre nós, dentro de nós, no meio de nós, agindo em nós, operando em nós e por meio de nós. Mas quem não tem uma visão profética, faz igual Nicodemos, não entende nada. Queridos, o mundo está trazendo portas, atrações, entretenimento, envolvendo o povo. As pessoas estão sendo enganadas, porque não estão observando tudo o que está nessa palavra. Por que Deus planejou que eu vivesse isso? Porque Deus criou esses planos e esses propósitos para cada um de nós. O que é que Ele planejou? Preste atenção. O apóstolo Paulo permanece em Éfeso. E ele fala, olha, eu não vou até vocês agora, porque abriu uma grande oportunidade aqui para mim. E essa oportunidade, eu não posso desperdiçar, eu vou ficar até o Pentecostes. E depois eu vou. E quando o apóstolo Paulo faz as suas viagens, ele continua se mantendo conectado com o seu povo. Porque agora ele não está mais em Éfeso, porque a porta de oportunidade que se abriu para ele cumpriu a missão. E em Éfeso agora nós temos uma igreja estabelecida. Quando nós olhamos o Senhor, nosso Deus, falando às igrejas do Apocalipse através da visão, Ele vai falar para a igreja de Sardes, Ele vai falar para a igreja de Éfeso. Porque o apóstolo Paulo entendeu a visão do destino profético que Deus tinha para ele. Parecia ser improvável, mas Deus falou, filho, eu tenho, você é muito útil, você é muito necessário para mim. Agora olha o que ele escreve para a igreja de Éfeso no capítulo 2 e no versículo 10. Ele vai dizer para aquela igreja assim, ei, vocês não fiquem equivocados não, porque Deus nos planejou para fazermos grandes coisas. Aquela igreja daquele ambiente que era improvável, ele vai dizer assim, ó, pois somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus para praticarmos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Ele está dizendo, igreja, Deus preparou vocês, Ele preparou cada um de nós para praticarmos essas boas obras, para termos ações que são saudáveis, ações que frutificam, que produzem o bem. Para observar qual é a realidade da igreja através do universo. Quantas pessoas estão praticando as obras más? Quantas pessoas não conseguem entender que em Cristo Jesus nós somos preparados por Deus para praticarmos as boas obras? Ele vai escrever à igreja de Coríntios também, no capítulo 9, na segunda carta, no capítulo 8 e 10, ele vai falar do destino, da suficiência que ele preparou para a igreja. Ele vai dizer assim, ó, Deus é capaz de fazer abundar em nós toda graça, para que em todas as coisas e em todos os momentos tenhamos tudo o que nós necessitamos. Propósito de Deus para a igreja. E quantas pessoas estão aqui no meio da igreja se lamentando, se queixando, reclamando, porque talvez hoje faltou algo hoje, para que você possa enxergar e compreender que você precisa fazer gestão do recurso que está sobre a sua mão, e aquilo que você está tendo falta, confie no Senhor, porque Ele vai te honrar. Quando você perde a fé em Deus, você chega no meio das crises, no meio das dificuldades, é a hora de você experimentar a provisão. E o que as pessoas fazem? Retém a boa semente. Nós vemos inúmeras situações da Bíblia, onde quando o profeta, isso é um destino profético, o profeta chega na casa, e aí o que você tem? Eu só tenho isso aqui, se preocupa não, vai lá e prepara para mim comer. Mas meu Senhor, o que eu tenho aqui, eu vou fazer um bocado de bolo para mim, para meu filho, vão comer, vão morrer. Antes de você morrer, vai lá e prepara um bolo para mim. Nos dias de hoje, imagina alguém entrando na sua casa e você com um coração frio, sem fé, alguém te visita e fala assim, ô querido, e aí, como é que você está? Irmão, eu vim aqui em nome de Deus para abençoar você. É mesmo, é? E aí, como é que estão as coisas? Ó, o negócio está feio, eu tenho aqui um bocado de farinha e um punhadinho de azeite,
vou fazer um bolo, vou comer e vou morrer. Aí a pessoa fala assim, então faz o seguinte, não come não, vai lá e prepara o bolo para mim primeiro. Ele vai ser recebido na condição de profeta? Nos dias em que nós vivemos, a palavra profética, escuta o que eu estou dizendo a você, e tenha sensibilidade, quantas palavras proféticas são liberadas neste altar, que vai trazer provisão, resposta, um futuro planejado por Deus, e as pessoas negligenciam, por causa de frieza espiritual. A frieza espiritual te impede de passar por aquela porta, onde o seu destino profético está, porque estamos tomados de humanidade, muito menos de nós, muito mais de nós, e menos de Deus. Essa é uma realidade, queridos. Queremos adentrar 2024, andar rumo ao destino profético, para fazer da mesma maneira, fazer do mesmo jeito. Queremos atrair a atenção, o propósito, os planos de Deus, mas não estamos dispostos a confiar nele. O que Ele tem planejado para você, o que Ele planejou para você. O quanto você tem fé suficiente para andar nessa direção. Quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 8, ele também faz menção das grandes riquezas de Deus. Essa graça me foi dada para pregar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Mas nós observamos as pessoas mais atentas, mais focadas nas riquezas deste mundo. O próprio Senhor Jesus disse: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça corrói, onde os ladrões minam e roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali vai estar também o seu coração. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas, porque nós vamos nos devotar a um e vamos aborrecer ao outro. E hoje as pessoas, elas vendem o seu tempo, elas administram mal, o maior e mais precioso recurso da sua vida, na busca de coisas perecíveis. As pessoas não se contentam mais em trabalhar o tempo que é suficiente e que é saudável, para que elas possam ter uma vida, sabe, tranquila, uma vida simples e não complicada. Muitas pessoas não conseguem vir à igreja num dia de quinta-feira, porque elas não conseguem se desprender, estão agora nos seus escritórios, estão agora em casa trabalhando home, mas não consegue separar um tempo. Nos dias de domingo, se você faz um culto numa quinta-feira, num dia de feriado, que a pessoa poderia, ela está trabalhando, ela está buscando coisas que... A visão do profético, ela não pode ser perdida, e ela não vai se perder, sabe por quê? Porque a igreja do Senhor está viva. A igreja do Senhor está viva, e é essa igreja que profetiza, essa igreja que declara a palavra da verdade. Deus planejou algo para a sua vida, e Ele separou você para algo maior do que o que você está vivendo. Ah, pastor, é maior. Você pode estar vivendo plenamente no centro da vontade de Deus. O que Ele preparou ainda é maior. Pastor, mas eu estou no auge da minha vida com Deus, na minha oração, na minha entrega, no meu devocional. Ei, o que Deus tem para você é maior do que isso ainda. É muito maior. Ah, Senhor. Agora, qual é o nosso papel? Porque nós vimos tudo que Deus fez, tudo que Ele deixou claro. O plano dEle está perfeito. A nossa responsabilidade é chegar ao nosso destino, querido. Não é responsabilidade de Deus nos empurrar pela porta. Ele não vai fazer isso. Fabrício, a porta está aberta, filho. Aí você diante dela: é essa, sim, é essa. Entra, meu filho. Senhor, o que tem do outro lado? Esses somos nós. Renan, meu filho, aqui é a porta que eu preparei para você. Aí eu: para mim, Senhor? Aham. Vem, entra. Mas, Senhor, eu tenho tanta dúvida. A gente não pergunta o que tem do outro lado.
uma grande porta com uma grande oportunidade foi posta diante de cada um de nós. Mas nós titubeamos, porque é necessário ampliar a visão espiritual para crer no profético. Se a sua visão espiritual não estiver aguçada, se você não estiver sendo trabalhado por Deus para crer nisso, você não muda a sua geografia. Quando Deus abre uma porta profética para você, pode ter certeza, existe um ambiente preparado, e que na grande maioria das vezes, vai nos tirar de áreas com as quais nós não gostaríamos de sair dela. Mas se você tem uma visão profética, Ele muda a sua geografia, Ele muda o destino, Ele muda o ambiente, Ele transiciona projetos e planos. Se necessário for, quando você adentra pela porta que Ele abriu para você, quando você acessa a área do que Ele tem planejado para você, atrás de você, Ele fecha outras portas. Ele é Deus. E quando nós acessamos a área que Ele tem preparado, e nós começamos a contemplar, e um barulho atrás de nós, pum, a gente, e agora? Como é que eu volto? Não é para você voltar, não é para eu voltar, é um destino profético, a gente tem que crer nele, a gente tem que avançar. Mas Deus não tranca aquela porta, Ele fecha, pum. Alguns ousados fazem o quê? Volta, está aberta. E voltam, porque abrem mão do destino profético. Existe uma parte que nos cabe. O salmista disse assim no Salmo 118, versículo 19 e 20: abre-me as portas da justiça, pois eu quero entrar para dar graças ao Senhor. Senhor, abre-me as portas da justiça, porque eu vou entrar dando graças ao Senhor, porque o Senhor abriu. Versículo 20, esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Ele é quem nos justifica, queridos. A maioria de nós vai esperar que Deus coloque a porta diante de nós, abra a porta, nos pegue no colo e nos leve para lá. Essa não é a parte dele. Ele nos chama com clareza. Nós precisamos desenvolver. O desenvolvimento da fé consiste nisso: crer na palavra de Deus, confiar que Ele cuida de tudo, experimentarmos a sua presença e confiarmos, pode ter certeza, que no deserto Ele abre caminho, que na noite fria Ele te aquece, que no meio da escuridão Ele é uma luz, Ele abre caminho no mar, Ele faz comida cair do céu, Ele faz os corvos te alimentar, Ele sara a ferida da sua alma. Precisamos entender que a parte que nos compete, somos nós que precisamos avançar, porque existe um destino profético, declarado da parte de Deus, mas só vai ter acesso quem crer o suficiente para atravessar os portais, sem medo do que tem lá, no desconhecido. O que é necessário, pastor? Sabemos a parte de Deus, sabemos a nossa parte. O que é necessário? Confiar na voz de Deus, porque depois disso, Ele te dará uma visão do seu destino. Gênesis 12, o Senhor nosso Deus vai chegar para Abraão no capítulo 12, no versículo 1, e vai dizer assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A relação que Deus começa a estabelecer com Abraão
é uma relação de paternidade, é uma relação de provisão, é uma relação de cuidado e uma relação de confiança. Porque Abraão está no meio da sua família com tudo estruturado e a sua família era próspera. Abraão não tinha falta de absolutamente nada. Abraão não tinha necessidade, não tinha nada que pudesse, envolvê-lo ao ponto dele falar, vou deixar isso para trás, para buscar algo maior. Não, Abraão tinha exatamente tudo que ele precisava, com fartura, com abundância. Só que a sua parentela, os seus pais, eles haviam abandonado Deus, eram idólatras, cultuavam outros ídolos. E Deus chama Abraão e fala, vou te tirar desse ambiente, e vou te levar para um lugar. O que nós observamos é o seguinte, sai Abraão, e eu te mostrarei. Farei de você. Abraão tinha uma referência. Qual era a referência de Abraão? O seu pai. E Deus está dizendo com ele assim, rompe com esse laço, porque eu serei o seu Deus, e eu vou fazer de você uma grande nação. O seu pai é a referência, você vai ser maior do que isso. O ambiente onde você está hoje, que você acha que é o limite, não é. Existe um destino profético. Você precisa ouvir a palavra de Deus. O seu casamento vai ser melhor do que isso. A sua vida profissional vai ser melhor do que isso. O seu relacionamento com Deus, ele pode e será melhor do que isso. O seu relacionamento ministerial com as pessoas, com Deus, com a igreja, vai ser melhor do que isso. E automaticamente ele fala assim, no versículo 2, eu farei de você uma grande nação, e olha só, e eu o abençoarei, eu vou te liberar para multiplicar, para crescer, para frutificar, eu vou abençoar você, te tornarei conhecido, seu nome vai ser engrandecido, e você será uma bênção, eu te abençoarei, você será uma bênção, ou seja, todos que tiverem contato com você, terão uma provisão. E aí a gente pensa que é só isso, né? Abraão fez quase tudo certo, porque isso está na palavra para a gente entender. Abraão saiu do meio da sua casa, da casa do seu pai, deixou tudo para trás, mas Deus diz, sai da sua casa, da casa do seu pai, do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. O que Abraão faz? Ele leva consigo o seu sobrinho. E isso só vai lhe acarretar o quê? Problemas. Ao ponto de que quando nós chegamos lá no capítulo 13, no versículo 14 e 15, ele precisa romper. E o seu sobrinho que veio com ele, que começou a prosperar por causa da palavra de Deus que estava sobre Abraão, Deus fala assim, Abraão, eu te disse para você sair que eu te mostraria o lugar que eu vou te mostrar. Pode se separar do seu sobrinho. Quando Abraão vem para se separar do seu sobrinho, o que o seu sobrinho faz? Escolhe o que aos olhos dele era a melhor porta. Escolhe o que aos olhos dele, porque não era uma visão profética, não era um destino profético, ele faz a escolha segundo o quê? O seu conhecimento, o seu intelecto, a sua capacidade, o seu conhecimento de causa. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Imagina Abraão com o braço cruzado, falando assim, Ló, rapaz, mas você é um covarde, viu? Eu te tirei de lá, te trouxe até aqui, nós estamos prosperando. Quando eu te peço para escolher o lugar, você poderia pelo menos falar, Abraão, escolhe você. Mas Ló escolhe o que para ele era o melhor lugar. Eu imagino Abraão, agora deu ruim para o meu lado, porque eu também queria ir para lá. A Bíblia não deixa essa discrepância clara à toa, é para dizer o seguinte, o que Ló escolheu aos olhos humanos era muito melhor, era a porta que Ló entendia que ia levar para a provisão, para a prosperidade, para o crescimento, mas um destino profético não é adornado com ouro, com pedras preciosas, com rubis, com diamantes.
com coisas que atraem a atenção desse mundo natural. Um destino profético é uma porta no ermo. Disse o Senhor a Abraão, 13, versículo 14, depois que Ló se separou dele: Abraão, de onde você está? Olhe para o norte. Olhe para o sul. É lindo demais, imagina. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Entenda uma coisa. Se eu olho para o norte, se eu olho para o sul, se eu olho para o leste, se eu olho para o oeste, a minha visão periférica vai contemplar o quê? O todo. E aí Deus vai dizer para ele assim, ó: toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Gente, e Ló escolheu aonde afinal? Foi para baixo? O que importa o que Ló escolheu? Deus está dizendo para Abraão assim: ei, não se preocupe. Quando o apóstolo Paulo fala, me abriu uma grande porta, com uma grande oportunidade, mas eu tenho muitos inimigos, muitas batalhas, muitos desafios, Deus está dizendo, não se preocupa, porque eu vou te dar tudo o que eu te prometi. Mas Senhor, ele pegou o norte, é seu. Senhor, ele escolheu o sul, é seu também. Ele escolheu o leste, é seu. O oeste, é seu. Porque eu estou te entregando uma palavra profética. E a sua descendência, a sua geração, vai tomar conta de tudo isso. Somos filhos de Abraão. Consegue imaginar que coisa linda? Você tem fé para isso? Mas nós queremos, sabe o quê? Quando Deus começa a nos falar nas entrelinhas, por meio da sua palavra, e até num momento como esse, você sabe o que nós queremos? Senhor, dá uma prévia do destino. Senhor, eu entendo que o Senhor pode fazer isso, mas quando vai ser? Como vai ser? Por meio de quem? A gente quer uma prévia. Quarto e último ponto. Tenha uma expectativa do seu destino profético. Muitas pessoas vão deixar o seu futuro completamente em branco, sem nada escrito. Aquela história linda que eu estou te dizendo, o filme que Deus escreveu e que vai ser campeão de bilheteria, algumas pessoas vão deixar eles completamente em branco, porque não fizeram até hoje e não pretendem fazer absolutamente nada. E aí, o destino profético, o plano que Deus tem, fica preso nos interesses humanos. Quando Deus abre uma porta, Ele muda a geografia. Ele move pessoas, Ele conecta pessoas. Você acha que era aqui que era o seu destino, mas Deus está falando, o seu destino é um destino profético, e você está prosperando aqui, mas quando você passar por essa porta, você vai ver a provisão maior ainda que eu tenho para realizar na sua vida, nesse outro ambiente, nesse outro cenário, nessa outra área, nessa nova fase, nesse novo momento. Senhor, dá uma prévia. Ele não vai te dar uma prévia, Ele não vai me dar uma prévia. As expectativas desse filme que foi escrito para ser a história da sua vida. Observa se a Bíblia não tem razão. Escritor aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer assim para nós: portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Ele está dizendo assim: ei, deixa eu te falar, a sua vida está passando num telão. Você está sendo observado por inúmeras pessoas. Os críticos estão lá. Ou você acha que todo mundo que vai ao cinema, quando senta, não tem nada para criticar? Nós, seres humanos,
critica a trilha sonora, critica o fato do personagem ter feito uma coisa, não gostei, isso aí era do outro filme, isso aqui, não tinha que ter aparecido nisso. Os críticos estão lá, querido. O filme pode ter sido aplaudido com 98%, ter sido tido como o filme, mas tem os críticos lá. A sua vida não é diferente. Mas o que a palavra do Senhor está nos dizendo, o que o nosso Deus está dizendo, olha, eu sei os planos que eu tenho para você. Eu já escrevi, eu já escolhi, já está certo. E agora você que está vendo, que está rodeado, está sendo assistido por uma grande nuvem de testemunha, os seus familiares, os seus irmãos da igreja, os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos, os seus amigos, o cliente que vai comprar com você, a pessoa que vai te vender, essas pessoas estão te observando, os anjos, os principados, as potestades, os demônios, seus asseclas, o próprio Deus. Você está sendo assistido nessa história da sua vida, você está sendo observado. Aí ele fala, mas existe um destino profético para você. O que é que você precisa ter? Consciência de que você é visto por uma grande nuvem de testemunha, e você precisa, eu preciso, nós precisamos nos livrar, olha só, nos livrar de tudo que nos atrapalha, nos livrarmos do pecado que nos envolve, nos livrarmos das cadeias que nos prendem, para que possamos correr com perseverança, essa palavra, a carreira que nos está proposta, entenda, ao seu destino profético. A sua carreira proposta é um destino profético, tendo os vossos olhos fitos em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimam. Meu Deus, você está embolado, você está preso, você está travado, está difícil. Ei, Jesus fez tudo isso para dizer para você assim, está cansando? Levanta. Senhor, mas eu já estou desanimado, tanto tomar bordoada. Levanta. O seu destino profético não é aí. Levanta e siga na direção do seu destino profético. E aí eu te pergunto, adianta profetizar 2024? Ter porta aberta, se não tiver quem creia para andar nessa direção? Não é sobre o que eu estou dizendo ao seu respeito, não é sobre o que as pessoas dizem ao meu respeito, é sobre o que Deus escreveu para que fosse. É isso que eu quero viver, é nessa direção que nós precisamos caminhar. Quando nós entendemos isso, nós caminhamos na direção do nosso destino. Pensa comigo, o filho pródigo em Lucas 15, 17, ele estava onde? Ele estava na casa do seu pai, e aí ele tinha um destino, ele tinha a provisão, ele tinha tudo. O que ele faz? Agora não é Deus que falou, sai da casa do seu pai. A história de Abraão é diferente. A história de Abraão, Deus fala, eu vou te tirar desse ambiente e eu vou te levar para o destino profético. Esse menino estava numa família estabelecida com propósito, mas ele preferiu fazer o quê? Eu não quero mais ficar na casa do meu pai, eu quero a minha herança, eu quero os meus bens, eu quero gozar dessa vida, eu quero me apropriar das coisas que essa vida me oferece. E automaticamente a sua queda foi terrível. Mas entenda, não é porque você errou que você vai alterar o destino profético, não é porque eu erro que eu altero o destino profético. Eu posso errar, eu posso falhar, eu posso cair, eu posso fazer tantas coisas. O destino profético de Deus permanece inalterado para aqueles que creem, se arrependem e voltam para a provisão. A gente tem que entender isso. Quantas pessoas estão desanimando, desistindo, não estão avançando porque perderam a visão do destino profético. O que acontece com aquele jovem? Ele teve clareza que mesmo estando errado, ele conhecia o seu destino profético. Primeira coisa que ele disse: os servos do meu pai têm comida suficiente. Por que eu estou aqui passando fome? Os servos do meu pai têm comida suficiente. Um filho reconhecendo a provisão do seu pai para todos aqueles que servem.
Ele falou: meu Deus, se os servos do meu pai têm a provisão, eu vou voltar para casa. Destino profético. Eu sei que meu pai vai me aceitar. Eu conheço meu pai. Eu vou voltar e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor. Eu não devia ter feito aquilo. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar. Visão. E uma coisa ele sabia: se o meu pai não me aceitar como filho, não tem problema nenhum, porque ser um servo na casa do meu pai já me basta. O que nós precisamos entender, reunir os fatos dessa palavra, tomarmos posse e andarmos com resistência, sem nos desanimarmos, porque não é 2024, é o dia de amanhã, sexta-feira, que ainda não existiu, que você vai viver mais um capítulo da sua vida. É o dia depois de amanhã, sábado, que você vai viver mais um capítulo da sua vida. É esse fim de semana, é a última semana do ano, é o primeiro dia do ano vindouro, e quantos mais dias Deus te permitir, não desista. Existe um destino profético e uma palavra de Deus dizendo: existe uma porta grande, uma porta eficaz, que ao passar por ela você vai ter acesso a áreas da sua vida que Deus planejou para você e que você precisa crer para viver um ano profético na provisão de Deus. Antes do fim, Deus coloca para você: não avance para 2024 entrando em portas erradas, porque eu coloquei diante de você uma porta com um destino profético. Creia nessa porta e avance para um futuro cheio de Deus na sua vida. Se você crê nisso, se coloque de pé.